Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos aqui para iniciar o nosso devocional. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, nós estaremos realizando o devocional, tá bom? Bom dia, Camila. Bom dia. Agora pode falar bom dia. Bom dia a todos. Espero que seja abençoado esse devocional, que você possa ser encorajado, exortado e abençoado. E nós gostaríamos que você agora compartilhasse esse devocional com as pessoas, os seus amigos. Nós vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Você pode clicar, você que está nos acompanhando pelo Instagram, nesse aviãozinho. Então você pode enviar para os seus contatos, tá bom? Você pelo Facebook também. Vamos ouvindo esse hino enquanto as pessoas vão entrando, você vai compartilhando esse devocional. Eu tenho a certeza que você sairá desse devocional fortalecido, fortalecida e muito abençoado por Deus. Já vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Hoje, o nosso devocional, ele será sobre o livro de Tiago, tá? Durante essa semana estaremos estudando a respeito do livro de Tiago. Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, vocês que estão nos acompanhando também pelo Instagram, por favor, você poderia nos dar um ok, ver se os nossos microfones estão funcionando direitinho? Dá um ok, pastor, o áudio tá ok. Tá ok, tanto o meu quanto da Camila. Eu tô falando, você está ouvindo, aí diz assim, pastor, o do senhor tá ok. Fala pra Camila falar alguma coisa aí pra ver se tá direitinho o microfone dela. Oi, bom dia, Lê. Bom dia, tudo bem? Tá saindo direitinho o áudio aí? Hoje a live tá muito importante, internacional, hein? As pessoas nos assistindo lá da Itália. Tá frio aí, tia? Ivanilda, bom dia. Deus te abençoe, você e sua família. Bom dia, Carla, Deus abençoe. Tá ok o meu, da Camila? Como é que foi o seu final de semana? Como foi o final de semana de vocês? Como é que foi o seu domingo? Camila não tá falando, né, gente? Tô sim. Ela não tá falando nada. Como que você vai falar que o áudio dela tá direitinho? Já falou que tá, ó. Quem falou? Tia D. A D falou que tá direitinho. Aqui no Instagram, tá ótimo o áudio, tanto o meu quanto da Camila. Tá direitinho? Muito bem. Então vamos lá. Eu gostaria que, se você pudesse, que você pegasse a sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse nas suas mãos e abrisse no livro de Tiago, a carta de Tiago, tá bom? Abra aí, por favor. Só que antes de nós iniciarmos a leitura, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele fale com você, pedindo a Deus que Ele venha te iluminar, Ele venha tocar o seu coração, de tal forma que você seja encorajado, de tal forma que esse devocional, essa palavra, venha abençoar a sua vida, venha conduzir os seus pensamentos a respeito das lutas que você tem enfrentado, dos problemas que você irá enfrentar, porque nós estamos vivendo num mundo de muita luta, um mundo que Jesus mesmo disse, tereis aflições, no mundo de aflições, e principalmente que nós estamos avançando para o fim dos tempos. Então, quanto mais nós aproximarmos do fim dos tempos, mais a luta e as provações e os problemas irão se intensificar, irão aumentar, e nós precisamos da ajuda divina,
Nós precisamos, de fato e de verdade, da orientação do nosso Senhor. Então eu espero que através desses dias que nós estaremos juntos aqui pela manhã, trazendo para você uma palavra não nossa, porque pregador nenhum é o dono da palavra, mas sim a palavra do próprio Deus. Nós somos o mensageiro, que nós levamos até o povo de Deus a sua vontade, não vontade humana, não vontade do ser humano, nem a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a nossa vida e também para a sua vida. Então vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele venha iluminar o nosso entendimento, Ele venha abençoar você e abençoar esse devocional. Eu vou pedir para a Camila fazer a oração, tá bom? Feche os olhos, por gentileza. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, meu Pai, diante do Senhor humildemente, meu Deus, porque reconhecemos que sem o Senhor nada é possível, meu Pai. Por isso nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco e com cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e que irão ouvir, meu Pai, esse devocional, meu Pai. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, que as boas novas do Evangelho alcance esse que está perdido, meu Pai, esse que está desigrejado, esse que está desiludido, meu Pai, porque a tua palavra, ela consola, meu Pai, a tua palavra, ela exorta, ela encoraja, ela anima, meu Pai. Então ajuda esse homem, essa mulher, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, fazer a tua obra e que possamos a cada dia, através desse devocional, da tua palavra, nos conformar à imagem do teu Filho Jesus, que possamos crescer em santidade, desenvolver a santidade, meu Pai. É isso que eu te peço, nos usa aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, Tiago capítulo 1. Eu gostaria de apresentar a você esse Tiago. Tiago, que nós vamos estudar agora, a carta de Tiago, esse Tiago, ele é o irmão do Senhor Jesus. O que nos chama a atenção, da maneira que Tiago ele se apresenta. Ele não se apresenta de uma forma egoísta ou arrogante, ou de uma forma orgulhosa. Não, muito pelo contrário. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá bom? E entenda que a carta de Tiago é uma carta prática. Nunca se esqueça disso, tá bom? Sempre nós estaremos lembrando as pessoas a respeito da carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta prática, tá bom? Prática. É uma carta direcionada a um povo que creu em Jesus. Um povo que crê em Jesus. Um povo que foi alcançado pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Então, bom, eu creio em Deus, e agora? Eu aceitei Jesus, e agora? O que eu devo fazer? Então, Tiago, irmão do Senhor Jesus, o apóstolo, ele vai nos orientar, ele vai orientar a sua igreja a respeito o que uma igreja, uma pessoa que crê em Jesus, ela deve se comportar, como que ela deve agir diante dos seus irmãos e diante da sociedade. Então entenda isso, a carta de Tiago é uma carta prática, porque a partir do momento que nós somos salvos, não pelas nossas obras, mas pela graça de Cristo, nós somos salvos para boas obras. Aí entra a prática, as obras de uma pessoa salva. Entenda, antes de nós iniciarmos aqui, se você puder abrir em Efésios, é só você voltar 2 livros, Filemão, vamos lá. Abra aí, por gentileza, em Efésios. Efésios após Gálatas. Só para título de introdução, Efésios capítulo 2, no versículo 8. Abra aí, por favor.
Efésios capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça vocês sois salvos. Graça significa que é de graça, que foi de graça? Não, não foi de graça. Deus pagou o preço. Ele deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus, para nos resgatar para Ele novamente, que estávamos perdidos nos nossos pecados, por causa de Adão e Eva. Você conhece a história. Então, graça significa um favor imerecido. Ninguém merece. Nós não merecemos, mas Deus nos amou acima dos nossos pecados, que Ele, pela sua infinita graça, um favor imerecido, Ele deu o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados e em nosso lugar, tá bom? Isso significa a graça de Deus. Então, vocês não são salvos pelas suas obras, pelos seus méritos, mas pelas obras de Cristo e pelos méritos de Cristo. Aí ele continua dizendo, então, porque pela graça vocês sois salvos mediante a fé. A fé em quem? A fé naquele que morreu por nós, em Cristo Jesus. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora eu quero chamar sua atenção para esse versículo, para a gente iniciar aqui o estudo da carta de Tiago. Olha só, baseado nisso. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então eu quero que você entenda o seguinte: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para termos boas obras. Até porque antes da salvação não tem nem como ter boas obras, né? Exatamente. Depois que a gente é salvo, e a gente é salvo sem... Você vê, Deus, a gente não faz absolutamente nada para ter a salvação. Porque não pode ter nada de mérito nosso, né? Ah, eu fiz isso para ser salvo. Não. Nós somos salvos sem absolutamente nada de mérito nosso. E então, até porque antes de sermos salvos, não tem como a gente andar em boas obras. Mas depois que o Senhor Jesus ele nos salva, aí sim a gente pode fazer essas boas obras, por causa do Espírito Santo que é em nós, né? Exatamente, porque, por exemplo, se ele pegasse e colocasse nas minhas mãos e nas suas mãos a responsabilidade da salvação, então nós teríamos que cumprir toda a lei, porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Só ele tinha a perfeita condição de cumprir a lei. Todos não têm a condição de cumprir a lei, porque se você deixar de cumprir um só mandamento, então você descumpriu toda a lei. Então, para você ver que homem nenhum, porque quando nós não pecamos no olhar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir, nós vivemos em omitir, né? Na omissão, no omitir a todos os momentos. Então, nós não temos condições, pelas nossas obras, pelos nossos esforços, obter a nossa salvação. De maneira nenhuma. Você pode ver, ou você pode conhecer pessoas, ou ter conhecido, que já juraram de pé junto que nunca mais ia cometer tal coisa. Daqui a pouco está lá ele cometendo, está lá ela cometendo. Por que isso? Porque não foi alcançado pela graça de Deus, pelo poder transformador do nosso Deus, que não vem do homem, vem do alto, vem de Deus, é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Nós temos a nossa responsabilidade a partir do momento que nós somos alcançados por esse poder de Deus e somos transformados dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, para boas obras. E é sobre isso que Tiago vai tratar, nós vamos tratar aqui nesse devocional durante esses dias, porque há uma necessidade de entendermos as obras de uma pessoa salva, mas só que antes você tem que entender
que não é porque você é uma pessoa boazinha, porque você é uma pessoa que faz as coisas direitinho, que você tem méritos na sua salvação. Nós não temos méritos. O mérito todo o mérito não está em nós. Todo o mérito da nossa salvação está em Cristo Jesus. Está naquilo que Jesus fez. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Apenas. Compreende isso? Eu espero que você tenha compreendido. Não somos salvos pelas nossas obras, mas para boas obras. Então, a carta de Tiago trata a respeito dessas boas obras, de uma pessoa salva, de uma pessoa que foi alcançada pela infinita misericórdia do nosso Deus. E, inclusive, olha só o comportamento de uma pessoa salva. Olha como que aqui o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele se apresenta aos seus irmãos, à igreja salva de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então aqui o que nos chama a atenção, a humildade com que ele se apresenta diante dos seus irmãos. E como ele era irmão do Senhor Jesus. E detalhe, né, que Tiago ele só creu em Jesus depois da ressurreição, né? Sim, e isso mostra que às vezes você não vai ver o seu familiar nascido de Deus, convertido. Por isso que você tem que entender que quem morreu por você, quem morreu por mim, quem morreu pelo seu familiar foi o Senhor Jesus. E é Ele que vai alcançá-lo, é Ele que vai transformá-lo, não no nosso tempo, não no seu tempo, não na hora que você deseja, mas na hora que vai se concretizar os planos de Deus na vida dele. Talvez você não vai ver o seu familiar convertido, embora que esse é o desejo de todos nós, mas é no tempo de Deus. Você tem que crer que a obra é do Espírito Santo. Como a minha esposa diz, a Camila acabou de dizer aqui, o detalhe que Tiago ele passou a ser apóstolo depois da morte e da ressurreição de Cristo. Ele creu na ressurreição. Ele creu e viu que verdadeiramente ele era o próprio Deus encarnado. Então, precisou Cristo morrer e ressuscitar para que o seu irmão pudesse a crer nele. Tiago pudesse a ser um apóstolo e nascer de novo. Então, fique em paz, que a obra que Deus tem para fazer na sua vida, na vida do seu familiar, Ele vai fazer. Não há nada e ninguém que possa impedir, tá bom? Então, o outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que ele poderia, por ser irmão do Senhor Jesus, e né? Apóstolo também, né? Irmão do Senhor Jesus e apóstolo, ele poderia se autoexaltar, dizendo, presta atenção, quem está falando aqui é o irmão de Jesus. Você tem que me ouvir. Ele poderia se apoiar na sua posição. Ele poderia, através da sua... seu parentesco com Jesus. Né? Na sua posição e no seu parentesco, ele poderia, então... se orgulhar, né? Se orgulhar e também impor alguma coisa sobre aqueles que estavam abaixo da sua autoridade. Porque é o que nós temos visto. Nos dias de hoje, o que mais nós temos visto são pessoas, elas aproveitando da sua... um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade, aproveitando da sua autoridade, do seu cargo, aproveitando de uma posição para oprimir, para impor algo sobre uma pessoa. E não é isso que nós aprendemos com o Evangelho. Para atar fardos, né? Exatamente. O Evangelho, ele tira o fardo. O Evangelho, ele não se autogloria. A pessoa ela não se glorifica. O Evangelho glorifica a Deus, o único digno de toda a honra e de toda a glória.
E ele dirige aos irmãos dizendo: meus irmãos, no versículo 2, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele está enfatizando aqui que aqueles irmãos naquela altura estavam vivendo os piores momentos da vida deles. Eles estavam passando por provações, eles estavam passando por perseguições, até mesmo em questão da sua fé. E ele está dizendo assim: vocês devem se alegrar pelas provações ou várias provações, ou seja, provações que vocês estão passando e que vocês irão passar, porque nós estamos e vivemos num mundo que passamos por várias provações, por várias lutas, problemas. Ele está dizendo o seguinte, Camila, ele está dizendo o seguinte: não é porque vocês foram alcançados pela graça, foram alcançados por Cristo Jesus, vocês assumiram a sua fé em Deus, que vocês não vão passar por lutas. Ou serve a Jesus, eu sirvo a Deus, então eu não posso passar por isso, não posso passar por luta, não posso ser acometido de uma doença, de uma fatalidade, né? Então, a pessoa, ela aqui fala, né? O fato é um fato. Ou seja, ele não está falando que talvez a pessoa vai passar, mas que todos vão passar por provações, porque faz parte, né? E o detalhe que é passar, não é uma coisa que você vai permanecer. Você vai passar, as provações elas passam, as lutas elas passam. E eu gostaria de ressaltar aqui que esse tipo de devocional, de pregação, os pastores da teologia da prosperidade, eles não gostam de pregar, eles não gostam de anunciar, porque eles anunciam que não, porque você é de Deus, você tem que prosperar, vai dar certo. Você vai prosperar, tudo vai dar certo, você não vai passar por dificuldade, você não vai passar por luta, porque é inaceitável, não. E outra, nós não estamos dizendo que a pessoa, porque ela crê em Jesus, que ele não é poderoso, que Jesus não é poderoso, não estamos falando isso, de prosperar você, de abençoar a sua vida, de maneira nenhuma. Mas eu quero que você entenda que, pelo fato de você ter assumido a sua fé em Cristo Jesus, você vai passar por luta sim. Você vai passar por momentos de provações. E de repente, nós estamos falando nesse momento com você, meu irmão, com você, minha irmã, que está passando por provações, passando por lutas, passando e vivendo de repente o lado avesso da vida e sem saber o que fazer. E às vezes, por causa desses pregadores, as pessoas elas começam a ter esses fardos, né? Poxa, eu tô passando isso porque eu não sou de Deus, Deus não me ama, né? E não é isso. Eu até ouvi esses dias um pregador dizendo o seguinte: olha, eu garanto para você que se você não tem dinheiro, se você está passando por problemas financeiros, Deus não está com você não, porque Deus não está onde há miséria. Olha só, a pessoa já está passando por uma luta, uma dificuldade, seja ela econômica, seja ela familiar, seja o que for, e ouvir da boca de um pregador o seguinte: olha, se você não está prosperando, se você não está tendo, então significa que Deus não está na sua vida. Quem está na sua vida é o diabo. Pensa como que fica a mente, como que fica o fardo nas costas dessa pessoa. Com certeza. Então, aqui Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, ele orienta, ele tira o peso. Porque é isso que o evangelho faz, ele tira o peso. Ele disse assim: meus irmãos, tenham por motivo de alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Pastor, mas eu tenho que me alegrar, eu tenho que dizer assim, como eu vi hoje
o Felipe Niel dizendo, então quer dizer que o meu marido, ele me traiu, então eu tenho que ficar feliz. Que legal, meu marido... sorriso no rosto. O meu sorriso no rosto, diz assim, que legal, meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Que legal. Então quer dizer que meu marido foi embora, minha esposa foi embora. Eu tô feliz, eu tenho que ficar feliz. Eu tô com uma doença, eu tô passando por esse problema, então quer dizer que eu tenho que ficar feliz, pastor? Não. Não é essa alegria rasa, essa alegria mundana, essa alegria que as pessoas buscam neste mundo, buscam em coisas e pessoas. Inclusive na quarta-feira nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo, ensinando o que de fato é uma pessoa que tem amor, que tem alegria, que tem paz, etc, etc, etc. Que isso não vem desse mundo, isso vem de Deus. É que o apóstolo Tiago aqui está dizendo que, embora as lutas, embora as provações, tenha a alegria que vem de Deus. Essa alegria é tipo uma confiança, né? Essa alegria é a própria confiança, é o próprio Deus dentro da pessoa e do coração. Por quê? Porque no versículo 3 aí, ele diz o porquê devemos nos alegrarmos nas provações. Ele disse assim, olha, sabendo que a provação da vossa fé, porque as provações, somos levados às provações, às lutas, para que a nossa fé, a sua fé, ela seja provada. Para que você seja provado se de fato você é um crente, você é nascido de Deus ou não. Porque são nas provações que o crente verdadeiro, o que não é menino, a pessoa que é madura, que ela permanece, que ela persevera. Porque uma vez a nossa fé provada e aprovada, isso produz perseverança. Isso é fé. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que vem do Espírito de Deus, do próprio Deus, dentro do coração do ser humano, no ser do ser humano, é essa fé que sabe esperar. Está escrito em Hebreus capítulo 11, depois você vê lá, ora, a fé é a certeza e a convicção, de fato, de coisas que não se vê e fatos que se esperam. A fé, ela sabe esperar. Ela é provada, é levada ao fogo. As provações, quando passamos por luta, por provação, nós estamos sendo levados ao fogo. A nossa fé está sendo provada. Quanto mais a fé provada e aprovada, quando sai dessa provação, quando sai dessas perseguições, dessas lutas, a pessoa ela sai mais forte. É como nós, né? Passando por lutas, por provações, levado ao fogo, e quanto mais as lutas, quanto mais o fogo, quanto mais as provações, a nossa fé vai sendo lapidada, a nossa fé vai sendo purificada, a nossa fé vai sendo fortalecida. Porque o fogo serve para tirar as impurezas, né? Exatamente. E aí o que acontece? E quanto mais somos provados e aprovados, mais nós perseveramos na nossa fé. Mais a gente cresce em confiança em Deus, né? Porque a cada provação que a gente passa por ela, você fala, não, poxa, Deus é Deus, Deus me livrou, né? Deus me fez passar por essa situação, eu venci, Ele é Deus, né? E aí vem outra e você lembra daquela que você passou, superou, e você tem forças para passar por ela também, sabendo que você tem um Deus que é com você. E essa provação só nos faz forte, só nos torna melhor. Porque é nas lutas, nas provações, que nós nos tornamos como o apóstolo Tiago. Ele era conhecido como joelho de camelo. Você sabia disso? Que Tiago, ele era conhecido como joelho de camelo. Por quê, pastor? Porque Tiago, ele vivia mais de joelhos do que em pé. Ele era um homem de oração. Porque ele tinha os joelhos todo calejado, né? O joelho dele era todo calejado.
todo calejado. E é nas provações que o nosso joelho, ele fica calejado. Será que o seu joelho está calejado? Ou você, porque infelizmente quando a pessoa ela é menina na fé, ela é criança na fé, ao invés dela criar calo no joelho, ela cria calo na língua, calo nos braços, porque ela pensa que ela vai resolver aquela situação. Vive murmurando, vive reclamando, vive anunciando os seus problemas, anunciando aquela provação que ela está passando, que ele está passando aquela luta, vive divulgando para todo o bairro, para todo mundo. E ninguém pode fazer nada. Porque, na verdade, as pessoas que são crianças na fé, elas querem comiseração. Elas querem que as outras pessoas olhem para ele, olhem para ela, tadinho, tadinha, ai, tadinho, você está passando por isso, você está passando por aquilo. A pessoa, ela quer recompensa, ouvir algo que agrade o seu ouvido de tal maneira que venha massagear o seu ego. E não vai resolver o problema. Não vai trazer resultado nenhum. Mas quando você é levado às lutas, às provações, e você dobra os seus joelhos, passa a ser como Tiago, joelho de camelo. Ah, meu irmão, Deus, que está te vendo em secreto, Ele vai te exaltar em público. Mas enquanto você quer se exaltar em público, você está sendo humilhado. A pessoa, ela é humilhada. Deixa Deus te exaltar. Entenda que a luta que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, possa ser, e não é da vontade de Deus, mas Deus permite. Deus nos leva para nos fazer mais parecido com Ele, porque Ele, em meio às lutas, às provações, Ele jamais desistiu. Ele jamais desistiu de mim, desistiu da Camila, desistiu de você. Ele foi até o fim. E hoje, Ele foi exaltado pelo próprio Deus. Ele está sentado ao lado do Deus Pai. Em breve nós estaremos com Ele, mas para isso você tem que perseverar. E nisso você vai ser levado. Nós seremos levados todos os dias, a todos os momentos, passar por lutas e por provações, porque a nossa fé, ela precisa ser provada e aprovada. Aí ele continua dizendo, então vamos lá, versículo 3 do capítulo 1 de Tiago. Sabendo que a aprovação da fé, porque ela foi provada, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, e a perseverança deve ter a ação completa. Perseverança não é o fim, é o meio. É o meio. Para que vocês sejam perfeitos. Um cristão de verdade. Uma pessoa que crê e confia em Deus de verdade. Não aquele cristão emotivo, aquela pessoa emotiva. Porque o que mais existe por aí são faculdades de emoção. Você vê aí como placas de igrejas, pessoas ali entrando em faculdades de emoção, que ao invés de levarem as pessoas a um alimento sólido, levarem as pessoas a estar na rocha, no Senhor Jesus, vivem completando ali nas suas palestras emoções, as pessoas saem dali cheio de motivações, cheios de emoções, e quando vai se deparar com as provações, com as lutas, com a realidade da vida, elas não aguentam de maneira nenhuma. Elas começam a naufragar na fé e elas começam até se tornar uma pessoa ateu. Parece que estou tendo um probleminha aqui no... Deixa eu... Vê aí para mim, por favor. Só um minuto, gente.
Acho que vai ter que conectar de novo o Bluetooth, né? Pelo Bluetooth ali. É. Eu só vou encerrar aqui no Instagram e voltar novamente, porque eu tô tendo um probleminha aqui. Só um minuto. Às vezes tá normal, aí vai ficar emendado. Então vamos ver. X aqui. Peraí. Só um minutinho. Nossa, descartou. E ainda? Vamos lá. Alô? Vamos lá, vê se está dando certo. Vamos esperar alguém entrar aqui no Instagram. Isso. Para dar um ok no nosso áudio, para ver se está funcionando direitinho. Deixa eu ver. Acho que tem que virar mais para cá. Deixa eu virar aqui. Aí. Agora eu precisava de um retorno aqui pelo Instagram para ver se o áudio está saindo direitinho. Será que alguém pode nos comunicar? Acho que está cortando aqui. Pá. Vamos lá. Será que tem como? Então, vamos lá. Depois nós vamos deixar gravado aqui, tá? Nós vamos editar direitinho. Então, nós estávamos falando, deixa eu só levantar um pouquinho mais aqui. Aqui. Muito bem. Para que sejamos perfeitos e íntegros. Então, para que possamos, as provações... Como é que é? Pera aí, só um minuto, gente. Deixa a Camila arrumar aqui. Arruma direitinho. Pronto. Então vamos lá. Pera lá. Quer mexer? Agora pode ir? Tá certo? Tá. Então tá bom. Então, olha só. Eu quero que você entenda que as provações, as lutas, elas vão acontecer sempre. Ela só vai deixar de acontecer a partir do momento que você e eu, nós não existimos mais nessa terra. Completar a carreira. Quando nós completarmos a nossa carreira. Enquanto nós estivermos aqui, você pode ter absoluta convicção. A nossa fé será provada. Iremos passar por várias provações. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele deixou relatado e ele disse, de fato, vocês vão passar por várias provações. Então, eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, senhora, senhor, você que está nos acompanhando, eu quero que você venha entender isso e que você venha firmar a sua fé no Evangelho, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, para que quando você passar por lutas ou se estiver passando por várias provações, você entenda que a sua fé, ela está sendo provada. E uma vez aprovada, então ela produz perseverança. E ela te faz, e ela me faz, a nossa fé, ela, uma vez provada e aprovada, cada provação, cada luta, ela nos faz parecer mais com o nosso Senhor Jesus, para que sejamos perfeitos. Tiago disse, e íntegros, sem que lhes que falte nada. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, Tiago disse, peça a Deus, que dá a todos com generosidade, sem reprovações, e
lhe será concedida. Você pode ver que todos nós precisamos ter essa sabedoria que vem de Deus. Não é uma sabedoria humana. Não é uma sabedoria, Camila, que se busca nas coisas desse mundo. Mas é uma sabedoria que dinheiro nenhum compra. Porque aqui quando a Bíblia fala da sabedoria, ela fala de você saber pegar aquela verdade bíblica e você saber aplicar ela na sua vida, né? É essa sabedoria, não é sabedoria de você estudar enciclopédias, de você ler livros, não é essa sabedoria humana, né? Mas é aquela sabedoria de você saber pegar aquela situação, aquela dificuldade, aquela provação e trazer isso, né, para sua vida, como você fazer diante daquilo para agradar a Deus, né? Essa sabedoria, ela é alcançada apenas de uma única forma. Qual é a forma de nós adquirirmos essa sabedoria para lidarmos com certas situações da nossa vida? Situações, por exemplo, de desprezo dentro de casa, desprezo de amigos, que outrora batia nas suas costas e dizia que estava com você, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizendo que nós somos irmãos em Cristo Jesus, e você passou a ser provado, passar por várias lutas, várias provações, mediante a sua fé em Cristo Jesus, viraram as costas para você. Como lidar com essas provações? Você foi fazer um exame de rotina, e no exame apareceu ali uma enfermidade, apareceu um problema gravíssimo. Como reagir diante de um resultado clínico, de um resultado dizendo que você não tinha nada e de repente apareceu um tumor, apareceu um câncer, apareceu uma bactéria, um problema que agora você vai ter que lutar contra isso. Então, como combater as provações com a sabedoria divina? Como reagir diante dessas provações, dessas lutas? Aquelas lutas, aqueles problemas que aparecem quando as coisas não estão bem, não estão dando certo como você imaginava, como você projetou. Como falaram para você que ia dar certo, tudo ia dar certo. Que você não ia passar por luta, por problemas, por nada. Como agir diante dessa situação? Como buscar essa sabedoria? Como buscar resolver essa situação? Eu digo para você que não é em coisas desse mundo e nem em pessoas, mas a sabedoria que vem de Deus. E como buscar essa sabedoria que vem de Deus? Só tem um jeito. Através dos joelhos de Camilo. Através de você buscar em Deus. É você pedir a Deus. Ele disse, Tiago disse, está te faltando sabedoria, você não está conseguindo lidar. Não está conseguindo colocar em prática as verdades sagradas, né? Na sua vida, o que você tem que fazer? Não estou dizendo aqui que você não deva ler bons livros, que você não deva se aperfeiçoar, fazer um curso, nada disso. Eu creio que nós estamos falando aqui com pessoas maduras. Mas você já buscou em livros, você já buscou em tudo e em todos. E você está aí, acompanhando esse devocional, sem saber o que fazer diante das suas provações, das suas lutas. Pede a Deus. Peça a Deus. Está te faltando sabedoria? Então está faltando, de repente, mais oração. E você vê que é nos momentos de provação que nós, né, o ser humano, as pessoas, elas vão a Deus em oração, né? Porque quando tá tudo bem, é mais difícil, né? Mas quando a pessoa tá passando por uma situação, aí ela depende mais de Deus, né?
É o momento dela ali se colocar na dependência de Deus. E no versículo 9, Tiago continua dizendo assim, olha, o irmão que tem condição, que tem condição, humilde. Aqui você não terminou. Aonde? Terminei? Não. Tá. Então vamos lá. Vamos terminar aqui o pulei o 6. Então, versículo 6. Porém, ele está escrito assim, ó, peça, porém, com fé. Vamos ler novamente aqui, desculpa. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Mas não é apenas pedir, ele disse aqui, olha, peça, mas peça mesmo. Peça com quê? Com fé. Porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Já viu a onda do mar? Ela começa grande, aquela empolgação, e daí a pouco ela morre na beira do mar, na beira da praia, melhor dizendo, e depois ela volta. E assim tem muitas pessoas que elas, a princípio, elas começam até bem na fé, começam até bem a sua caminhada com Deus, e quando vem as lutas, vem as provações, quando a fé dela é provada, para ser aprovada, então ela começa morrendo. Porque às vezes não aconteceu ali no tempo dela, né? Exatamente. Aí ela começa a querer retroceder, querer voltar novamente, começa a duvidar, começa a querer resolver na força dos seus braços. Querer dar uma mãozinha para Deus. Ou dar uma mãozinha para Deus. Não faça isso. Peça com fé. E Deus, ele vai lhe dar a sabedoria que você precisa. Versículo 7. Que uma pessoa dessa, essas pessoas que vivem duvidando, que é como a onda do mar, Tiago disse, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Aquelas pessoas que ela é estável, né? Uma hora ela está do jeito, outra hora ela está de outro, ela é instável. Essa pessoa ela não é confiável. Uma pessoa que uma hora ela está bem, uma hora ela está mal, uma hora ela está na fé, outra hora ela não está na fé. São pessoas mal resolvidas com Deus. São pessoas que faltam, de fato, de verdade. A fé verdadeira. A fé verdadeira, que vem da palavra de Deus, que vem do Evangelho de Cristo. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, né? Pessoas inconstantes. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora crê no Evangelho, outra hora crê na força dos seus braços, nas obras. São aquelas pessoas que saem da heresia, vem para o Evangelho, ouve o Evangelho, aí diz, poxa, me encontrei, daí a pouco não é perseverante na hora das lutas, das provações, que tem que ser provado para ser aprovado, nas horas das perseguições, diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeitinho. Daqui a pouco volta lá, querer se apoiar pelas obras das suas mãos, por rituais, etc, etc, etc. Quantas pessoas a gente conheceu assim? Iremos conhecer. Isso não vai parar enquanto elas não tiverem um verdadeiro encontro com Deus, foram alcançadas pela misericórdia. Passando uma luta, uma dificuldade, e isso, em vez de fazer a pessoa perseverar, levá-la mais perto de Deus, ela desanima, ela se afasta, né? E diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja, não. Eu não vou buscar mais a Deus, porque eu estou indo buscar, olha meu filho, olha essa situação que eu estou vivendo, parece que não muda. Ela não entende que a fé dela está sendo levada ao fogo, sendo provada para ser aprovada. E continuando, então não pense você que essa pessoa que vive como onda do mar, indecisa, uma hora do jeito, uma hora do outro, uma pessoa inconstante,
abrindo aqui um parênteses novamente, são pessoas que buscam resolver os seus problemas, pessoas que buscam alegria, pessoas que buscam o amor, pessoas que buscam a felicidade nas coisas desse mundo, que busquem pessoas. E quando tem, ela está bem. Quando não tem, ela está mal. Você que vive buscando em coisas e pessoas a alegria, o amor, as coisas desse mundo, resolver os seus problemas, quando você tiver, você vai ser uma pessoa feliz, você vai estar feliz. Se você estiver rodeado de amigos, você vai estar feliz. Se você tiver dinheiro no bolso, você está feliz. Se você tiver alguém te amando, dizendo para você, você é linda, você é maravilhosa, você vai estar feliz. Mas quando você não tiver, você vai entrar em depressão. Você vai se sentir a pior pessoa da face da terra. Você vai querer morrer. Você vai querer sumir. Você vai querer ficar trancado num quarto. Porque a sua alegria, o seu amor, porque os seus problemas você vem buscando resolvê-los nas coisas desse mundo. Por isso a importância da pessoa saber quem Deus é, o que Ele fez e o que ela é em Deus, né? Porque quando a pessoa sabe quem Deus é, o que Deus fez e o que ela é em Deus, ela não precisa de nada desse mundo. Ela se torna, como disse o Senhor Jesus, uma fonte. Porque ela está buscando nessa fonte, ela bebe da fonte, que é o Senhor Jesus, tudo que ela quer, tudo que ela precisa, e a solução dos problemas dela vem tudo do céu, vem tudo do Senhor. E quando ela tem essa intimidade com Deus, ela vive essa fé com Deus, então ela se torna uma fonte inesgotável. E a fonte não é para se alimentar, mas para alimentar as outras pessoas. Então, ela passa por luta, passa por dificuldade, passa por provações, e ela é alegre, ela é feliz. Por isso, porque ela se satisfaz no Senhor. E quando ela vê uma pessoa passando por lutas, por provações, passando por certos problemas, o que ela faz? Ela também passa essa alegria, ela passa essa felicidade, ela passa essa confiança, ela passa essa sabedoria para o próximo, dizendo o seguinte: a nossa fé, a sua fé está sendo provada para ser aprovada, e isso vai passar, e você vai sair mais forte do que tudo na face da terra. Então, continuando para a gente encerrar, nós já vamos encerrar, eu prometo, a gente teve que dar uma pausa, porque teve um probleminha aqui no Instagram, mas nós já vamos encerrar. Olha só, e você que está chegando agora, depois nós vamos postar no YouTube, e nós vamos deixar na nossa plataforma para que você possa acompanhar desde o início esse devocional que nós estamos iniciando a partir de hoje, aqui todos os dias às 9 horas da manhã, tá bom? Tiago, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: olhando para a condição daquele povo que estavam passando por provações, precisando de sabedoria, e dentre aquelas pessoas existiam pessoas que tinham condições e pessoas que não tinham condições. Pessoas... Irmãos, crentes, né? Crentes, irmãos. Ou seja, então existe crentes, pessoas que foram salvas por Jesus, que é humilde, que é pobre, e existe aqueles que são ricos também, né? Que ele vai falar aqui. Isso, então, são várias pessoas que têm nos acompanhado. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Que estão nos acompanhando, e tem... Isso, novamente. Assim ele vai ficar assim. Acho que para, né? Voltou. Muito bem. Nós tivemos um probleminha aqui no Instagram. Então, olha só. Muitas são as pessoas que são irmãos em Cristo, que nem todos serão ricos. Entenda isso. Nem todo mundo será rico. E nem todo mundo será pobre. Tudo está no controle do nosso Deus. E se você está em Cristo Jesus, então aqui ele dá uma palavra para os irmãos que está em condição humilde, Camila dizendo para eles o seguinte: às vezes a pessoa é humilde e ela fica se lamentando, ela não tem aquela condição econômica, ela não tem aquela condição financeiramente falando, que
que gostaria de ter e de repente passa por luta, por provações e ficam ali abatidas, ficam desanimadas. Então aqui, essa é uma palavra de encorajamento que o apóstolo Tiago está dando a esses irmãos, e nós queremos dar para os irmãos que estão nos acompanhando agora, as pessoas que, embora tenham a sua fé em Cristo Jesus e não tenham uma condição econômica elevada, mas são humildes e de repente está aí desanimado, desanimada. O que ele diz? Lê aí para mim, por favor. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação. Então, assim, aqui pelo que eu entendi, né, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Ele se gloriar em saber quem ele é para Deus, né? O que Deus fez na vida dele, na salvação dele, que ele é amado por Deus. E esse irmão humilde, ele se exalta, ele é exaltado porque ele se humilha diante do seu Senhor e ele se deleita em Deus dizendo o seguinte: eu sou rico, porque a minha riqueza não consiste apenas nas coisas desse mundo, porque a maior riqueza do mundo que eu tenho é em ter conhecido ao meu Deus. Que ele tem que se... Ele se apoia e se deleita em Deus. Ele sabe que existe um Deus que cuida dele, que sempre dará o pão nosso de cada dia, porque é isso que Deus sempre promete, o pão do dia. Mas as pessoas hoje em dia, elas querem um pão do amanhã, depois da manhã, e vivem ansiosas, preocupadas. Não, meu irmão. Você, meu irmão, que é humilde, você que não tem uma vida economicamente falando exaltada diante do homem, se glorie em Deus, em conhecer a Deus. Inclusive, Jeremias fala sobre isso. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24, ele disse o seguinte, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Pode concluir o que você estava falando, o que você ia falar? Que o rico, ele se gloria naquilo que o mundo vê nele, que o mundo despreza no rico, né? A gente está falando do irmão, do crente que ele é rico. Então, às vezes ele é rico, mas ele é humilde, ele sabe que ele depende de Deus, e isso, o mundo, ele, como que eu posso dizer? É uma fraqueza para o mundo, né? O homem que ele é rico, ele entender que ele não é nada, que aquilo que ele tem vem de Deus, então que a gente venha se gloriar nisso, né? Na nossa humildade, aquele que é rico. Eu já vou entrar no detalhe do irmão que é rico, tá? Fica tranquilo aí. Mas o irmão que é rico e é nascido de Deus, que tem uma condição economicamente falando mais elevada, ele sabe que ele foi criado por Deus e para Deus, que ele vive para a glória de Deus, o que ele tem não é dele. É o Senhor que o emprestou de tal forma para ele saber administrar e investir em obras missionárias, etc. Mas olha o que eu quero dizer, eu quero falar aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 23, olha o que o profeta ele diz. Versículo 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer, em saber, olha só, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, não há o porquê se gloriar. É porque o rico no mundo, que não conhece a Deus, ele se gloria a sua riqueza na força do seu braço. Naquilo que tem, né? Naquilo que se apoia. E pode ver que quando ele não tem,
ele se desespera e muitas pessoas procuram a morte e se suicidam, acaba atirando contra a própria vida, porque a sua alegria sempre esteve não em Deus, mas nas suas posses, mais na sua herança, mais no seu dinheiro. Então, o que o apóstolo Tiago está nos ensinando, que tanto o irmão que é pobre, o irmão que é rico, ele entende o seguinte, que aquilo que traz a alegria para ele, aquilo que deleita a alma dele, não é nas coisas desse mundo, mas é no Senhor. Ele encerra dizendo assim, no versículo 11, porque o rico sabe o seguinte, porque o sol se levanta com o calor ardente e a planta seca, e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ele sabe que ele está aqui de passagem. Ele sabe que quando ele partir, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí, meu irmão. Então você que tem uma condição elevada, eu pergunto, o que você tem feito com a condição que Deus te deu? Porque nós somos os mordomos do Senhor. Nós estamos aqui para cuidar das coisas do Senhor. Você tem ajudado o seu próximo? Você tem ajudado a sua igreja? Você tem auxiliado os seus irmãos? Você tem feito bom uso da condição que o Senhor te deu? Com os menos favorecidos. Com os menos favorecidos. Porque você pode ver os famosos desse mundo que partiram e os que estão partindo, que o seu dinheiro não tem comprado a saúde, que o seu dinheiro não tem comprado novamente um filho saudável mentalmente que se envolveu nas drogas. Dá uma amenizada, mas daqui a pouco volta. Preste atenção nisso. Eu quero concluir esse devocional dizendo para vocês que nós estamos aqui como uma planta, fomos plantados pelo nosso Deus. O 12 é o último que a gente vai ler, né? Uma planta, fomos plantados pelo nosso Deus. Estamos aqui de passagem. Viva para Deus. Procure ser uma pessoa melhor. Procure ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você vai passar por lutas. Se alegre nas lutas, nas suas provações, porque a sua fé está sendo provada, e uma vez aprovada, então você vai sair mais forte para a glória de Deus. Aproveite esses momentos para criar calo no seu joelho, para ter mais momentos com o Senhor. Versículo 12, Tiago encerra dizendo assim, nós vamos encerrar, melhor dizendo, esse devocional dizendo, leia aí para mim, Camila. Bem-aventurado, né? Aquele bem-aventurado é feliz. Ele volta aqui no começo, né? Onde ele fala, tenham por motivo de grande alegria. E aqui ele confirma, bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação. Ou seja, não é como aquelas crianças, não, agora não tá mais legal, acabou a brincadeira, né? Não vou brincar mais. Não vou brincar mais. Não, pelo contrário. Feliz não é aquele que começou, mas é aquele que terminou. É aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Tudo isso vai acabar. Suporte. Persevere. Seja maduro na fé. Que através desse devocional você seja encorajado a perseverar, permanecer firme na fé, a ser um cristão maduro, que você venha crescer, que possamos crescer juntos nesse devocional, para a glória do nosso Deus, porque em breve nós estaremos com Ele, aonde não haverá mais
choro, lá não vai ter mais choro, dor, doenças, não vai ter mais miséria, provações, tentações, etc, 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 etc. Tá bom? Suas saudações finais. Queria convidar você, né, para estar com a gente aqui todas as manhãs, às 9 horas da manhã, aprendendo aqui com a gente, né? E nós também aprendendo. E fica esse convite para você estar aqui com a gente. E eu gostaria que você que ficou conosco até esse momento, ou você que está nos assistindo aí, eu gostaria que você deixasse os seus comentários, se te ajudou, se encorajou você, se abençoou a sua vida, para que outros irmãos que ao acompanharem novamente esse devocional possa também ser encorajado. Convide os seus amigos, convide as pessoas para estar conosco amanhã, 9 horas da manhã, tá bom? Nós estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui na Rua José Máximo Pinheiro de Lima. Você morador aqui da Zona Sul de São Paulo, da grande capital, nós estamos aqui à sua inteira disposição para te ajudar, para caminhar junto com você, para te encorajar, para passar pelas provações junto com você, para te fortalecer e te ajudar, ser um instrumento de Deus, a guiá-lo à luz das Sagradas Escrituras. José Máximo Pinheiro de Lima, 322, aqui no Jardim P, a 600 metros da estação do metrô do Capão Redondo. Tá bom? Nos siga, você que não nos segue ainda, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos acompanhe, tá bom? E vamos crescendo junto, tá? É o primeiro devocional de muitos que nós estaremos aqui, se Deus quiser. Vamos encerrar fazendo uma oração? Por favor, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer a Ele por esses momentos que nós passamos juntos. Feche os seus olhos nesse momento. Meu Senhor, amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo Senhor ter nos proporcionado esses momentos juntos aqui, compartilhando a Tua palavra, que possamos crescer juntos. Meu Deus, juntos crescemos e amadurecemos, meu Pai. Eu sei que nesse momento existem pessoas que têm passado por muitas lutas, provações, que ninguém gostaria de passar. De repente essa pessoa ela diz assim: as lutas e as provações, pastor e Camila, que eu estou passando, eu não desejo nem para um cachorrinho, eu não desejo para ninguém, nem para a pior criatura do mundo. Sustenta, meu Pai, que nesse momento o Teu Espírito possa alcançá-los, que nesse momento, meu Deus, essa pessoa ela seja tocada, esse coração seja aquecido, a fé dessa pessoa seja fortalecida, meu amado Deus. Apresente a Deus aí agora as suas provações, apresente a Ele agora as suas lutas, a sua família. Isso, fale com Ele, porque Ele está aí, Ele não está indiferente. Não é por um acaso que você está acompanhando esse devocional. É porque Ele se preocupa com você e Ele estende as mãos para te ajudar. Ele te ouve nesse momento. Ele enxuga as suas lágrimas. Isso vai passar. Ele está contigo. Seja fortalecido, seja renovado, seja renovada, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra possa te sustentar nesse dia, todos os dias da sua vida. Porque em breve você estará sorrindo diante dessa situação. Você irá glorificar a Deus de tal forma que irá fortalecer as pessoas que estarão ou que estão ao seu redor. Nós agradecemos pelo privilégio, meu Pai, de estarmos aqui. Obrigado. Receba toda a honra e toda a glória a Ti, meu Pai, para si, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, um forte abraço. Ficamos por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Amanhã, 9 horas da manhã. Com licença.